Domínios morfoclimáticos do Brasil. Este é o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre os grandes domínios morfoclimáticos. Para que a gente fale sobre domínios morfoclimáticos, a gente primeiro vai para uma definição antes de domínios morfoclimáticos. Para vocês entenderem o que é domínios morfoclimáticos. Primeiro a gente vai entender o que é um bioma. Bioma é uma grande comunidade de plantas e animais que em equilíbrio e estável ele está adaptado a certas condições climáticas e ecológicas dentro de uma determinada região. Os biomas eles são utilizados como sistema para classificar as comunidades biológicas e ecossistemas com base em semelhanças de suas características vegetacionais. Bioma é todo um conjunto de seres vivos de uma determinada área. É entendido também como um conjunto de ecossistema terrestre. É na biosfera que se encontram os biomas associados, de forma relativamente homogênea, de plantas, animais e outros seres vivos, que em equilíbrio em si com o meio físico. Veja, bioma é toda uma área onde existe um equilíbrio relacionado com as plantas, animais e seres vivos que habitam este determinado território. Então, o bioma é esse conjunto, localizado em uma determinada região. Veja, em nenhum momento eu estou falando de relevo, em nenhum momento aí eu estou falando dos aspectos relacionados à hidrografia, em nenhum momento aí eu estou falando em aspectos relacionados à geologia, Eu estou sintetizando um contexto dentro do conceito de bioma. Bioma para biologia é só isto relacionado a plantas, animais, sua localização, as comunidades, ecossistema, beleza. Mas o que é o domínio morfoclimático? O domínio morfoclimático, esse termo vai ser utilizado pelo professor, Aziz Nassib Absaber. Lembra que nós falamos aqueles 3 professores de geografia, aqueles 3 geógrafos, Haroldo de Azevedo, professor Jurandir Rosa, professor Aziz Nassib Absaber, quando falamos sobre o relevo brasileiro? Pronto. Então, um deles, que é o professor Aziz Nassib Absaber, ele vai desenvolver essa ideia dos chamados biomas dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, o que é que o professor Aziz Nassib ele vai trazer? Ele vai trazer, além dessas características dos biomas, o professor Absaber, ele vai trazer a questão do relevo, Vai trazer a questão do relevo, ele vai inserir o relevo dentro do contexto para estudarmos melhor os chamados domínios morfoclimáticos. Então, a principal diferença é essa inserção do estudo do relevo nos biomas. Então, por isso que os domínios de morfoclimáticos têm um conceito que corresponde a divisões que se baseiam nos diferentes tipos de relevo. Olha a palavra que não tinha lá em bioma, que são resultantes das condições climáticas atuais e do passado, bem como na cobertura vegetal. E aí agora temos o quê? Análise do solo, os tipos de solo terra roxa, solo vermelho, solo tecnosion, solo amarelo brumo, ou seja, existem vários tipos, classificações de solo que também são estudados nos domínios morfoclimáticos. Os domínios são assim definidos a partir de suas características, olha aí, climáticas, botânicas, hidrológicas, entre outras, Então, o professor Aziz Nassib Absaber, ele desenvolve estudo a partir do relevo brasileiro e as características de nossos ecossistemas. O professor ele desenvolveu a partir de 1965 a visão e o estudo mais detalhado em 6 domínios morfoclimáticos, tá certo? Então, o Brasil é dividido em 6 domínios morfoclimáticos. Os domínios são domínio amazônico, dos cerrados, dos mares de morro, da caatinga, das araucárias, das pradarias. Preste bem atenção. Vejam aqui esta parte de amarelo.
Veja que o amarelo sempre está relacionado entre uma área e outra. Você pegar, por exemplo, o domínio amazônico, tem uma área do domínio amazônico, abaixo dela tem um amarelo, que é chamado faixa de transição. E abaixo dele, nós temos o domínio, né, aí do Cerrado. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá ok. O domínio do Cerrado. Né? Então, nós não podemos esquecer, tá? Então, esse aí, do lado direito da nossa imagem, do nosso PowerPoint, nós temos o professor Aziz Nassib Absaber, né? Onde ele conceitua o estudo a partir de 6 domínios morfoclimáticos. Não esqueça. Quais são eles? Olha lá para cima, memoriza bem isso que vai cair no teu Enem, que vai cair no teu concurso público futuramente. A mesma história que você está estudando comigo hoje. Isso vai ser para o resto da vida de vocês, enquanto forem fazer concurso público. Isso aí é para vocês dormirem sabendo disso. Quais são os 6 domínios morfoclimáticos? Amazônico, o domínio dos cerrados, o domínio da caatinga, o domínio dos mares de morros, o domínio das araucárias no sul do Brasil e o domínio das pradarias. E a que se refere à transição de um domínio e outro, chamamos isso de área de transição. O que é a área de transição? A área de transição significa uma faixa que nela encontraremos vegetação, características de ambas as outras áreas, que assim se localiza entre elas. Entenderam? Então, a área de transição é essa faixa que vocês estão vendo, localizadas entre um domínio e outro. O primeiro domínio que nós iremos estudar é o domínio das águas, é o domínio da floresta, é o domínio amazônico. A gente fala floresta amazônica, né, filhos? Mas se eu disser que o nome correto da floresta amazônica se chama floresta equatorial, pluvial, latifoliada, higrófila, heterogênea e estratificada. Lascou, professor. Se eu disser que vocês vão ter que saber disso para o resto da vida, pois vai começando a decorar. Eu dei essa palavra, mas vai decorando aí, viu, filho? Nome da floresta amazônica, corretamente, pelo contexto, é floresta equatorial, pluvial, latifoliada, higrófila, heterogênea, estratificada, amazônica. Vocês conhecem pessoas que têm 6 nomes, né? Francisco, Joaquim, Maria, José, não sei o quê. Pronto, é a mesma coisa da floresta amazônica. Esse é o nome correto da floresta amazônica. Vamos traduzir isto para o português. Por que floresta? Por conta da densidade de suas árvores. Por que é equatorial? Porque se localiza na faixa equatorial. Por que é pluvial? Por conta da incidência das chuvas. Por que é latifoliada? Porque as folhas dessas florestas, elas equatoriais, elas são largas. Latifoliadas são folhas largas. Por que é higrófila? Porque são plantas, são árvores que vivem em áreas também inundadas, de inundação, a água está lá presente. Por que é heterogênea? Porque não é homogênea. Por que é heterogênea? Porque existe uma grande diversidade de vegetação. E por que é estratificada? Vem de extrato, dos menores ao maior. Olha a dona Celso entrando agora. Do menor ao maior tamanho das árvores, né? Então, esse é o nome correto da floresta amazônica. Então, a Amazônia, uma ampla região natural que se estende entre os maciços das Guianas ao norte do nosso país e o Planalto brasileiro ao centro do nosso país, desde o Oceano Atlântico até os Andes da América do Sul, uma superfície de 7 milhões de quilômetros quadrados, é a área maior do nosso país, é onde está a maior região do nosso país, é a região amazônica, né? É o maior contexto regional do nosso país. Só para vocês terem ideia, gente,
Só a região norte é quase a metade da dimensão do Brasil, gente. Só a dimensão da região norte são mais de 3.800.000 quilômetros quadrados. Só para vocês terem ideia, só a região norte. E a floresta amazônica? 7 milhões de quilômetros quadrados. Por quê? Porque além do Brasil, a floresta amazônica, ela também será vista nos países ao redor do Brasil, que são Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia. Nós temos aí na Peru, certo? Esses países que fazem parte também da Amazônia. A Amazônia não é brasileira, não é exclusiva do Brasil, não esqueça isso. A Amazônia é do planeta Terra, para ser mais exato. A Amazônia é desses países apenas. Planeta Terra o pessoal gosta de dizer, mas não é. Tá? E outra, a Amazônia também não é o pulmão do mundo. Isso aí é uma loucura quando falam isso, tá bom? Porque só ela não tem condições de fazer a troca gasosa que o planeta precisa. Então, se por este viés você raciocinar, é claro que o pulmão do mundo não é a Amazônia. Existe uma vegetação também por debaixo dos oceanos, que é a vegetação de corais, são as algas, né? As águas cianofícias. Então, as algas, por debaixo, elas também têm uma outra floresta, né? Então, elas também são muito importantíssimas no controle dos nossos gases no planeta. Então, da mesma forma que a floresta na superfície está sofrendo com a ação humana, os nossos corais, né? Os nossos corais no mundo inteiro também está sofrendo com o aquecimento global e a ação humana. Então, tira da tua cabeça essa ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Por favor, não seja mais ignorante pensando dessa maneira, tá certo? A Amazônia possui uma grande biodiversidade. Só para vocês terem ideia, tem muitas, milhares de espécies ainda que não foram catalogadas. A Amazônia é uma localização de um clima equatorial úmido, né? Terras baixas, com planícies, depressões e planaltos residuais. Os solos são de baixa fertilidade natural. Peraí, professor, agora só me lascou. Como é que tem uma floresta enorme desta e os solos são de péssima fertilidade? É fácil. Eu vou explicar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma figurinha. Pronto. Mostro a vocês de onde vem a fertilidade do solo. Vocês sabem o que é isso? Restos de frutas, restos de animais mortos, restos de folhas, caules, madeira. Isso tudo vai se depositando no fundo, né, das árvores. Para vocês terem ideia, essa camada chamada serrapilheira, é uma camada grossa, mais ou menos de uns 20 centímetros, 10 a 20 centímetros, e fica em cima do solo, viu? Então, toda a matéria que está ali, ela está sofrendo calor, e aquela matéria sofrendo calor, as bactérias nitrificantes vão fazer o processo de decomposição dessa matéria orgânica. Essa matéria orgânica, uma hora feita a decomposição pelas bactérias nitrificantes, o processo de eutrofização, de nitrificação, nós estamos falando de nitrogênio. E o nitrogênio, esses elementos vão ser decompostos e jogados para as raízes das árvores. A árvore, o contexto da floresta amazônica, ela capta isso de forma tão rápida que os solos não conseguem ficar com um percentual desses nutrientes, só para vocês terem ideia. Tudo que é produzido aí, nessa camada chamada serrapilheira, é decomposta e é utilizada imediatamente pela floresta. Veja como é interessante. Por isso que os solos debaixo dessa camada aí de matéria orgânica são pobres. Hoje vocês não esquecem mais dessa aula. Os solos amazônicos são pobres. O que alimenta a vida nessa região das árvores é essa camada de matéria orgânica. Serrapilheira. Cuidado, eu vou pegar vocês num dia de uma prova minha. Então a gente não pode esquecer, a Amazônia, ela existe não só no Brasil, mas nos países vizinhos do território brasileiro. Dividimos a Amazônia, assim, então, em 3 partes. A Amazônia localizada na região norte, é essa que vocês estão vendo, nos 7 estados que são compostos da região norte, né? A Amazônia, ela também está além da região norte, que se você observar o nosso mapa, né, de um sensoriamento remoto, nós temos os 7 estados da região norte e 2 estados fora da região norte, que nós chamamos isto aqui de Amazônia Legal.
é composta pelos 7 estados da região norte, uma parte do Maranhão, vocês estão vendo ali, e a região de Mato Grosso, no centro-oeste. Então, não esquece, a Amazônia Legal é composta pelos 7 países da região norte, mais um pedaço do Maranhão e a região de Mato Grosso. Não esquece. E depois da Amazônia Legal, nós temos agora a Pan-Amazônica. Não esquece, são 3 diferenciações. A Pan-Amazônica inclui as regiões que compõem a Amazônia Legal no Brasil e mais os países vizinhos ao território brasileiro, que também a Amazônia se estende. Não esquece que é aqui, não é no Peru, que vai nascer o rio Maranhão. Né? O rio Maranhão, ele nasce no Peru e quando chega nas terras brasileiras, ele recebe o nome de Solimões. Os Solimões, quando chega bem aqui, que é o cruzamento com o Rio Negro e os Solimões, né? O que é que acontece? A partir desse bifurcamento, nós temos o Rio Amazonas, que ele vai desaguar na ilha de Marajó, né? Em Belém do Pará. Viva a Fafá de Belém. Então, nós temos aqui a Pan-Amazônica. Então, as principais características, né, dessa floresta, como eu disse, ela é latifoliada, tem as folhas largas, ela é heterogênea por conta da diversidade, ela é densa, ela é perene, porque ela é sempre verde, porque existe o quê? Um clima equatorial úmido. Então, nós estamos falando de uma região que chove anualmente mais de 2.500 milímetros anuais. É uma área que você vai ter um grande número de rios. E a higrófila, porque as espécies vegetacionais, elas são adaptadas a esse clima bastante úmido. Os terraceamentos amazônicos. Ela é estratificada, lembra do conceito, né? Então, é estratificada por quê? Porque você vai ter, né, dentro do relevo amazônico, você vai ter as áreas de 3 tipos de mata, que você não pode esquecer. Mata de terra firme, o nome já está dizendo, mata de terra firme é aquela onde não tem água, né? A terra firme é onde não tem inundação, então a mata é uma área seca, no sentido de que você não vai ter água inundando esses territórios. A mata de várzea, certo? É a que fica depois da de terra firme, é uma área que anualmente, ora ela tem água em suas árvores, a água bate, e ora essa água não bate, ou seja, ela é intermitente, ela não é perene, ela é temporária. Então, quando os rios estão exercendo aí o processo de enchente, essa água chega nessas áreas, formando a mata de várzea. Quando a água retorna, ela retrocede, a mata de várzea ela fica seca. Então veja, isso é mata de várzea, ora inundada, ora não é inundada. E debaixo das matas de várzea, nós temos aquelas que são continuamente inundadas, que são as chamadas matas de igapó. Não troque Jesus com Genésio, eu vou pegar vocês. Mata de terra firme, descendo matas de várzea e descendo mais ainda matas de igapó. Aqui é um perfil de norte a sul da Amazônia, onde nós vamos ver aqui, né, os planaltos das Guianas, no norte, temos o planalto norte amazônico, descendo nós temos o rio, né, as nascentes do rio Amazonas, né, e aí subindo de novo nós temos aqui um planalto amazônico indo para as chamadas depressões marginais sul-amazônica e os chamados planaltos residuais amazônicos no sul dela. Isso já indo para onde, pessoal? Para o centro-oeste. Aí são as 3 espécies de vegetação que você vai encontrar. Qual é a vegetação típica que a gente vê nos filmes, na televisão, nas novelas de mata de igapó? É a Vitória Régia. O diâmetro, né, o raio, né, da Vitória Régia chega aí a quase 2 metros. Pra vocês terem ideia, uma pessoa franzina, ela fica em pé, em cima de uma Vitória Régia, só para vocês terem ideia. Uma pessoa de 1,67 m, 1,70 m franzina, ela fica em pé tranquilamente aí.
Agora, uma pessoa passou dos 120 quilos, ela vai afundar, obviamente, né? Então, o raio dela chega a 2 metros de raio, né? Quem não sabe o que é um raio de um círculo, é isso aqui, ó, daqui para cá, tá bom? É chamado de raio de círculo. Aqui é um exemplo de uma vegetação típica nas matas de várzea, que você lembra logo de quem? Das seringueiras, do látex, da borracha, né? Da indústria da borracha no Brasil, né? Então nós não podemos esquecer a seringueira, que é um tipo de vegetação muito vista nas matas de várzea. E aqui, professor, nós temos as vegetações, né, típicas de árvores com copas muito altas, né? As de terra firme, tá certo? Nós temos os famosos aí, por exemplo, né? Os jetiquibá, vocês já ouviram falar do jequitibá, né? Tá certo? Aqui são os subtipos de floresta, então vocês não podem esquecer. Caiagapó, é esse aqui. O que é a mata de Caiagapó? Repetindo, é aquela da mata de, de Igapó, né? Aquelas de matas de Igapó, aquelas que são toda a vida inundada. Então, nessas matas de Igapó, nós vamos encontrar quem? As Caiagapó. As matas de várzea, nessas aqui, né, no 2, nós temos a seringueira, né, e a caetê. Não esquece esses nomes, isso aqui eu vou cobrar de vocês. Caetê, e tudo isso aqui, Caiagapó, é língua indígena, tá bom? Caetê também é língua indígena. Ah, Caetê, o que significa? Terra, mata de terra firme, tá certo? Caiagapó, mata de terra inundada, tá bom? Então não esquece. E alguns exemplos, né, da nossa floresta amazônica, nós temos oeste-oeste, realmente a floresta ela precisa de ajuda, a questão dos desmatamentos, né, das queimadas, do avanço da agricultura, né, a questão das madeireiras, né, e nós temos aí o nosso, né, Chico Mendes, o nosso querido Chico Mendes, que foi assassinado pelas mãos e os filhos de um agricultor pecuarista, né, na década de 80. Chico Mendes, ele vai ser assassinado em dezembro, no mês do Natal, tá? Ele é assassinado e ele vai entrar, né? Ele vai entrar dentro do movimento dos seringueiros, né? Das chamadas reservas extrativistas, né? Dos povos da floresta. Então, o movimento que vai fundar a partir de então hoje, né? Inclusive um órgão chamado Instituto Chico Mendes, né? Que em homenagem a ele, uma pessoa que lutou pelos direitos dos povos da floresta, os seringalistas, né? E, obviamente, quem lembra, né, dessa data que ele foi assassinado, né? Vocês lembram que ele até antes de ser assassinado, ele foi até a ONU, né? Ele foi discursar na ONU sobre essa questão do avanço desses agropecuaristas, né? Da soja, do gado, pisoteando o solo, matando a floresta, né? Então ele foi morto. Depois dele foram outras pessoas também, como a irmã Dorothy, né? Vocês devem lembrar. O clima amazônico, né? Nós temos um climograma, vocês estão vendo aqui, né? A questão da amplitude térmica, né? Então, essa área, como já mostramos aqui, né? Estudamos clima, vimos como é que se estuda um climograma. E você pode perceber, né? Esse azul é a pluviometria. Olha a intensidade durante o ano inteiro de chuvas, né? Nesse chamado UAPES aqui na Amazônia. Olha aí o tanto de chuvas que tem um ano inteiro, de janeiro a dezembro. Olha aí o que é chuva, meus amores. Então nós temos uma grande incidência, né, de um clima equatorial úmido, nítido, né? Mais de 2.892 milímetros, olha aí, nesse período aí, né? Depois dos domínios amazônicos, nós temos os domínios dos cerrados, né? Aí nós temos aqui a nossa savana brasileira, né? Árvores retorcidas, diferente da floresta amazônica, as árvores no cerrado elas são esparsas, uma distante da outra, né? As árvores são retorcidas, as cascas dessas árvores são grossas, tá certo? Então, o cerrado é um dos outros domínios, né, do nosso estudo de hoje. É um domínio geoecológico característico no Brasil central, então não esquece, os terrenos aí são terrenos cristalinos, sedimentares, e que abrange não somente a parte do centro-oeste, mas também trechos de Minas Gerais no sudeste, e no nordeste nós temos na Bahia, no Maranhão e no Piauí. Então, o domínio do cerrado, né, esse domínio morfoclimático, ele não está somente no centro-oeste, não esquece, está na Minas Gerais, no Bahia e sul do Maranhão e do Piauí.
Nos domínios do Cerrado, nós vamos encontrar uns solos pobres, muito ácidos, né? Eles são tão ácidos, gente, que tem um grande teor de alumínio nesses solos aí, só para vocês terem ideia. Né? São solos altamente lixiviados. O que é um solo lixiviado? É um solo lavado. Como não tem cobertura vegetal abundante que proteja o solo nas intempéries da natureza, né, esses solos ficam desprotegidos. Uma hora desprotegidos, a água das chuvas lava todos esses minerais e eles são lixiviados, tá? E por que são chamados também de lixiviados e também de lateralizados? Você sabe que é o solo laterítico? É um solo que tem uma grande incidência de ferro, tá? Então esses solos são vermelhos, tá? Esses solos são vermelhos por conta da laterita, por conta do ferro que existe presença de minerais nesse solo, que para serem utilizados na agricultura necessitam de corretivos. Os solos são pobres, ácidos, são lixiviados e ser lateralizados, né? E além de ser disso tudo, precisa de quê? De uma correção, né, do solo. Essa correção é feita por um composto chamado NPK. O que é NPK? É a adição, né, de produtos químicos, de nitrogênio, de fósforo e de potássio. NPK. Né? Então, nesse processo, no agrônomo, né, o engenheiro agrônomo, ele utiliza um processo chamado de calagem. O que é a calagem? Né? É de adicionar calcário no solo, ajuda também a né, essa correção. Por quê? Porque o calcário ele é básico e o calcário ele ajuda a corrigir o pH, que é ácido dos solos, né? Então, ao sul nós aparecemos aí no Cerrado áreas com grandes significativos de manchas de terra roxa, de grande fertilidade natural, mas isso não é em todo o Cerrado, é só nas bordas do Cerrado, somente ao sul do Cerrado. Isso indo para onde, professor? Já a fronteira com a região sudeste, tá certo? Literalmente. E com o início aí da região sul, tá? Nessas áreas de cerrado, as necessidades hidrográficas elas são baixas. Os recursos hidrográficos já não têm tanta continuidade de rios, né, de grande tamanho, como assim é na região norte. Né? Então, as elevações, porque no Planalto Central existem muitas elevações, né? E essas elevações acabam formando como elas sendo divisores, ela divide as águas das chuvas. Existe, inclusive, um dos grandes divisores nessa região, né, é o chamado Espigão Mestre, né, no Tocantins, né, que divide o Espigão Mestre, ele vai dividir o rio Araguaia e o rio Tocantins, tá certo? Então nós temos aí essas áreas aí de divisores de águas no Cerrado. No Cerrado, pelo ponto de vista fisionômico, é também a nossa savana tropical, né? Do ponto de vista da flora, as suas formações são especificamente brasileiras, não esquece. E elas se distinguem daquelas savanas africanas, tá bom? E o mosaico, ou seja, a composição do cerrado, quando eles se entrelaçam, né? Entrelaçam assim, uns com os outros, nós temos os chamados campos limpos, campos sujos, os campos de cerrados, nós temos os cerradões, as chamadas matas galerias. E aí está o exemplo de cada uma delas, né? Nós temos campos limpos, olha, os campos limpos aqui, né? Campos sujos, né? Nós temos matas galerias, né? Por que chamadas matas galerias? Por conta dos rios que ali passam ao local e as árvores vão acompanhando o rumo dos rios, né? A gente chama também de matas galerias, essa é a porção aí, tá certo? Tá certo? Olha aí, muito legal isso. A floresta, você vai dizer que não tem floresta no Cerrado? Pois existe uma floresta, claro que ela é uma floresta esparsa, mas existe a floresta, né? Os campos de cerrado, tem os campos rupestres, né? Você vai ver aqui, geralmente na rocha, né? E aqui no D nós temos os campos limpos, né? Aqui, gente, é um Planalto Central, né? Nós temos aqui um exemplo típico do Cerrado do Central, né? Nós temos os buritis, né? Vocês estão vendo aqui os cocos de buriti. Quem já comeu doce de buriti sabe o que eu estou dizendo, como é bom, é gostoso. E o próprio pequi, né? O pequi também é um tipo de frutinha, né? Que você bota ali no feijão, no arroz,
que é típico do Cerrado, né? Domínio dos cerrados, aí mais uma vez vendo aí vocês, né? Árvores esparsas, isso aqui não foi somente desmatado, não, isso aqui são as características do cerrado, né? Com matas, galerias às vezes, né? Mas não é de forma homogênea isso tudo, isso aqui é tudo de forma heterogênea, tá? Um exemplo da nossa fauna aí, dos cerrados, é o famoso lobo-guará, né? Lobo-guará nas campanhas, ainda também o lobo-guará são vistos aí nas campanhas aí do Paraná, certo? Você está vendo Mato Grosso e o Paraná aqui embaixo, tá certo? Então é bem interessante vocês verem isso aqui, Mato Grosso e o Paraná aqui embaixo. Então essa espécie dessa fauna, o lobo-guará, ele também vê muito aí nessa região. E o problema dos cerrados, como qualquer outro bioma brasileiro e domínio morfoclimático, é a ação humana. Nós estamos falando do desmatamento, das queimadas, plantio de soja, cana-de-açúcar, né? O arroz e a criação de gado. Então veja o que eram os cerrados antigamente. E olha aí em 2002 uma foto aérea aí, como são os cerrados no nosso Brasil, gente. E os cerrados, assim como a Caatinga, como a Amazônia, né, são domínios morfoclimáticos que se precisam da preservação dessas espécies. Né? Tem muitas espécies ainda do cerrado que não foram catalogadas. Tá, ok? Então, o cerrado corre um sério risco, porque como os solos já são ácidos, os solos já são lateralizados, os solos já são lixiviados. Meu filho, para criar um deserto aí é bem rapidinho. Desmatando a continuação, dando continuação a esse processo de desmatamento, esse processo de queimadas, o solo vai ficar totalmente desprotegido e vai ser oriundo aí, ó, os nossos desertos no Brasil. Não esquece isso que eu estou dizendo. As futuras gerações ainda vão ouvir o deserto no Brasil, porque é o que nós estamos caminhando, é para isso mesmo. Infelizmente, o processo de desmatamento vem ocasionando isso, gente. Centenas de espécies vegetacionais já se perderam, né? Não foram catalogadas. E esse aí é o índice de nossos desmatamentos e nossas áreas desmatadas. Olha isso aqui como é um absurdo. Entre 2003 e 2009, tá? As áreas que foram desmatadas, mais de 10, 20 campos aí de futebol, pode calcular, isso é uma coisa absurda em nosso território brasileiro ainda saber isto. Agora vamos falar de um outro domínio, né, morfoclimático, que é o domínio da mata cinzenta, né, da caatinga, das plantas xerófitas, das plantas cactáceas, né. O aluno vendo uma coisa, uma visão como esta, vai dizer, é melhor queimar, porque morreu tudo aí. Não, meus amores, isso aí está mais vivo do que eu e do que vocês. Essa mata, você acha que ela está morta, mas ela está viva. Deixa chover para vocês verem o milagre acontecer. Não é brincadeira. Caiu as primeiras gotinhas, começou a chover, tudo aí vai florar, meus amores. Tudo aí vai ter folhas, sim, sim. Porque a água que foi, obviamente, escassa, ela conseguiu guardar dentro do seu próprio organismo, a árvore. Olha que legal, né? Então, ela perdeu as folhas dela. Por quê? Por um simples motivo. E por que ela tem espinhos também? Por um simples motivo, para evitar o processo de evapotranspiração. Isso, com os espinhos e a perca dessas folhas, ela evita a perda de água. Olha que legal. Então, quando ela perde as suas folhas, elas estão utilizando, né, de proteção delas mesmas, né, uma proteção que o próprio organismo desenvolveu ao longo do processo evolutivo dele, né? Então eles raciocinam da seguinte forma. Não estou dizendo que ela raciocina, eu estou dizendo que a árvore ela tem essa proteção, né, genética. Então na estiagem ela perde as folhas para ela não morrer. Ela guardando assim o máximo de água possível nela. Quer ver um exemplo? Se você pegar um mandacaru e cortar o mandacaru, você vai encontrar água nele. Mas ela não tem mais nenhuma folha, mas tem muito espinho. E o que é que evita a perca de água? São os espinhos. Olha que legal no mandacaru, no chique-chique, né? Quem já viu palma, por exemplo, a palma é altamente úmida. Se palma na seca bruta, tem famílias que se alimentam da palma. E veja que a palma nem para o gato se dá. Né? E hoje a palma está se dando, mas assim, na forrageira, misturando com outras coisas, mas só a palma em si, ela é muito indigesta.
certo? Mas na fome, meus amores, muitas famílias se alimentaram da palma, meu amor, viu? Então, infelizmente, se um dia, Deus me livre, mas um dia vocês souberem o que é fome, né? Como eu retratei várias vezes em famílias do interior, né? É muito triste ver isso. Aqui é o nosso domínio da Caatinga, floresta de Caatinga, aprendam a partir de hoje. Nós temos a nossa floresta de Caatinga, né? Por quê? Porque nós temos árvores de grande porte e de pequeno porte também, tá? Então, é uma briga até hoje, viu, gente, essa conotação de chamar a Caatinga de floresta, porque muitos ainda não compreendem que ela sim é uma floresta, porque ela existe em vários estratos, tá? Ela é estratificada. Ela vem de arbustos até árvores com tamanhos incríveis. Tá? Então aqui, para vocês terem ideia, né, da região Nordeste, que é essa aqui que vocês estão vendo, e ela vai além da região Nordeste. Então o domínio da Caatinga vai até aqui em Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, né? Então a Caatinga, esse domínio da Caatinga, ele não pega o Maranhão, veja, né? O domínio da Caatinga, ele pega grande parte do Piauí, né? Pega grande parte dos territórios do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, mas não pega todo, porque isso aqui é a zona da mata. Ó. Essa parte branca aqui é a zona da mata, tá? É a zona da mata do Recôncavo Baiano, Cacaueira e a zona da mata da cana-de-açúcar, né? Dos canaviais, tá ok? E aqui é o restante dela, no norte de Minas Gerais, tá bom? O Nordeste, né, é dividido em 4 sub-regiões. Meio Norte, tá, compreendendo o Maranhão e uma parte do Piauí, que corresponde já à área da floresta amazônica, né, características muito amazônicas, né. Nós temos o Sertão, que é a maior sub-região do Nordeste, que é o número 2 aqui. Nós temos o Agreste, né, que nós temos o Planalto da Borborema bem aqui, tá certo? Temos o Agreste, uma região cacaueira, tá bem, tá? E nós temos a zona da mata, tá bom? A área mais importante do Nordeste é a zona da mata, mais industrializada é a zona da mata. Então, o domínio da Caatinga, né? Caá, mata do Tupi-Guarani, mata, tinga, branca, né? Originariamente vistas no estado do Ceará, e veja, o domínio da caatinga é uma espécie endêmica. O que é uma espécie endêmica? Que só existe numa determinada região do planeta Terra, então só existe aqui, né? Essa espécie chamada caatinga. Tá? O domínio da caatinga ocupa 11% do território brasileiro. O solo é razoavelmente fértil, ele é raso e pedregoso. Não esquece, razoavelmente fértil, é uns solos rasos e são pedregosos. Né? Porque você vai ver, olha aqui as pedrinhas, né? Quem já vai no interior, quem viaja muito no interior, vê essas pedrinhas do lado de um chique-chique, né? Do lado de um mandacaru, vê muito, né? E você sabia que o mandacaru, ele flora na seca? E você sabia que quando o mandacaru flora na seca é sinal de que chuva vai vir para o sertão? Que frase é essa? É de Luiz Gonzaga, né? E de Humberto Teixeira, né? Mandacaru, quando flora na seca, é sinal que a chuva vem para o sertão, né? Então, assim, ele flora, né? E quem já viu a flor de um mandacaru, não esquece jamais, é a coisa mais linda que se vê, né? Em alguns períodos, a fase de estiagem pode durar mais ou menos, né? E anos, em função das variações climáticas provocadas por um fenômeno natural no planeta Terra, ao redor do planeta Terra, na faixa equatorial do planeta Terra, que é o chamado El Niño, né? Então, o El Niño, ele atinge muito, mas castiga muito o Nordeste. Por incrível que pareça, o El Niño, que é um fenômeno climático natural, né? Existem dois, na realidade, o El Niño e La Niña. Tá? O El Niño, ele é o aquecimento das águas do oceano e o La Niña é o resfriamento destas águas, tá bom? É o contrário. Domínio da Caatinga, né? Tropical semiárido, típico, né, ali. Médias térmicas elevadas, passando lá dos 23 graus, 26 graus. Médias pluviométricas, olha que absurdo, né? Nós saímos lá da região norte, né, com a média pluviométrica de 2.500 milímetros anuais, e a média pluviométrica aqui, 800 a 300 milímetros. Olha que absurdo, né? Olha o tanto de chuvinha como é pouco. Olha a amplitude térmica como é altíssima,
né? Então nós temos aqui o encontro de sistemas atmosféricos, né? As massas oceânicas, o sistema do El Niño, né? E temos rios intermitentes na grande maioria. A maioria dos rios, quase todos os rios do Nordeste são intermitentes, ou seja, são temporários. Choveu, o rio aumenta, aparece. Secou, o rio desaparece. Do Rio Nilo brasileiro, que é o Rio Nilo do Nordeste, é o São Francisco, né? O Velho Chico, o Rio dos Currais, que tem sofrido muito com a ação humana, com a questão da especulação imobiliária, dos desmatamentos, assoreando assim seu próprio rio, né? E a maioria das nascentes ocorre, né, nos tipos de tropical típico. Tá aí o nosso El Niño, né? Então essas massas, né, que vem as zonas. O que é o El Niño fundamentalmente falando? Ele ocorre principalmente nessas duas zonas, chamadas zonas de convergência intertropical. Olha o nome, é a ZCIT, né? Zona de convergência, estou falando aqui em português, porque aqui está na sigla em inglês, tá certo? O texto aqui, July, January, né? Então não vou falar em inglês porque não tem necessidade, vamos lá para português mesmo. Zona, né, de convergência intertropical. Então não esquece. Essa zona de convergência intertropical, de massas frias e de massas quentes, elas regulam o clima do Nordeste. São elas que durante o ano vai dizer o período de inverno e de verão. Não esquece, tá? No Nordeste só temos duas tipologias climáticas, enquanto que lá no Paraná tem 4, aqui no Nordeste só tem 2, ou é verão ou é inverno, ou é mormaço, viu? Então não esquece não, é verão e inverno, você só vai encontrar essas duas aqui, tá bom? Domínio das caatingas, né? O domínio das caatingas predomina nas depressões interplanáuticas, ou seja, entre planaltos. Exemplificando assim, a depressão sertaneja, né, e a do São Francisco. Nós temos os planaltos ali do Sertão e São Francisco. A leste nós temos aí o Planalto da Borborema. Lembra que eu falei para vocês, né? O Planalto da Borborema, né, que é uma barreira orográfica natural que impede das massas úmidas oceânicas adentrarem para dentro do sertão, promovendo a secura no sertão, né? Os domínios da Caatinga, né? Nós temos aqui, quem lembra disso aqui, gente? Quem via uma visão dessa, lembra logo de quem? Quixadá, né? As terras dos Inselbergues. Então, na domínio da Caatinga, a gente vai ver muito esses processos chamados de pediplanação. É a predominância, né, da ação da natureza, do temperismo físico, do temperismo físico, químico, né? Que são muito utilizados, muitos vistos nessas regiões onde as rochas elas são afloradas. Então, na cidade das rochas, Quixadá, né, a cidade dos monólitos, né, você vai ver lá os nossos nossos extraterrestres, né? Porque diz que Quixadá é uma área de pouso, né? Para esses discos voadores, né? Fizeram, inclusive, vários filmes, né? Até o Didi na Serra, o Didi lá em Quixadá já foi, né? Fez o filme Os Trapalhões, né? Então são os morros residuais, né? Compostos normalmente por rochas cristalinas. Então nós temos aqui, né, várias rochas de granito, tá? E de guinais, né? Nós temos guinais aqui nessas regiões aqui. Domina Caatinga, é claro, onde tem o sertanejo, tem a plantação de quem? Né? Da bonequinha de milho, né? Do milho, né? Os milharais, né? Então nós não podemos esquecer. Os solos são o quê? Pouco profundos, devido às escassez das chuvas, do predomínio do intemperismo físico, nós já falamos, né? A ação da natureza. Apesar disso, apresenta boa quantidade de quê? Minerais básicos, diferente lá do Cerrado, né? Que são ácidos e aqui são básicos. E isso é um fator favorável para a prática da agricultura. Mas uma coisa que falta para esse povo é a água. Água. A água é vida. A água dá vida, ela traz vida. Ela dá sustento ao sertanejo, né? Por isso que é tão importante esse processo da transposição das águas do Rio São Francisco, né? Do eixo São Francisco para cá. E tá aí, nós falando no São Francisco, na bacia do São Francisco, aí nós temos aí os eixos, né, da transposição, né, que agora foi inaugurado, dia 26, mais um dessas trajetórias do Rio São Francisco, né. Tá aí nossa flor, né, do Mandacaru, quem deve lembrar, né,
do chique-chique aqui, nossa flor do mandacaru aqui embaixo, né? Todas as duas. Isso aqui é gostoso, viu, gente? Quem já comeu, né? Então, na caatinga, né, solos são descobertos, a proliferação de vegetais, né, de plantas xerófitas como mandacaru, chique-chique, coroa de frades, todo mundo já, né, e as bromeliáceas, né? Um exemplo dessas bromeliáceas, vocês devem lembrar, todo mundo já usa, né, a babosa, né? O aloe vera, chamado babosa rudemente, mas a palavra é aloe vera, nome daquele tipo de vegetação, né? Então, ali é um tipo de bromeliácea, né? Muito utilizado, né? A vegetação caducifólia, porque caduca. As árvores caducifólias, aquelas que perdem suas folhas, por isso são chamadas caducifólia, perder as suas folhas, né? Na época da estiagem. Os brejos são muito mais importantes nessas áreas da agricultura no sertão. São áreas que têm um maior íntimo de umidade, ou seja, próximo aos rios, né, os chamados rios fluviais. Está aí a nossa transposição do rio São Francisco, o eixo norte e o eixo leste, né? Até chegando aí ao nosso querido Castanhão, tá? Aqui, tá bom? Mas se Deus quiser um dia chegar lá. A outra é os chamados mares de morro, o nome já está dizendo, morro, né? Então, tá vendo esses morros aqui ondulados, parecem maçãs ou laranjas, justamente nesses morros ondulados assim, né? Nós vemos muito isso para quem vai para o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Que vai para o Paraná, vê muito essa questão dos mares de morro aqui, né? Até o norte do Paraná você vê isso aqui tranquilamente, tá? Você vê a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, né? Dessa mesma forma, são formas mamelolares, né? Essas formas arredondadas, né? É onde nós vamos ver também a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica é um domínio vegetacional que ocorre aí também nos mares de morro, né? No litoral do nosso Brasil, tá? Então, nós vamos ver um clima tropical, né? Tropical de altitude, né? Que também é visto, no caso, tropical litorâneo também é visto nessa região. E onde você tem uma vegetação típica de Mata Atlântica. Então, onde tem mares de morro, associe sempre com Mata Atlântica. Não esqueça disso. É nesse domínio geoecológico que localiza-se principalmente na porção oriental, ou seja, no leste do país, desde o nordeste, né, até o sul do nosso país, nós vamos ver esse domínio de mares de morro, né, acontecendo. Predomina principalmente esses dobramentos cristalinos, né, dando essa visão, né, arredondada. E são chamadas morros mamelonares, né? Por quê? Porque eles representam meias laranjas. Parecem meia laranja, tá vendo como são arredondados? Ó, né? Você pode perceber que são formas arredondadas, né? Então, não esquece dessa viagem, né, que nós estamos fazendo aqui, a conhecer os mares de morro. Veja aí, nós temos umas visões, né, arredondadas, né? E elas são de terrenos, repetindo, de dobramentos cristalinos, então rochas cristalinas, não são sedimentares, tá? Tirou essa primeira camada, você vai bater na rocha, tá certo? Só para vocês terem ideia. Olha aí, e um desses exemplos de mares de morro, né? Nós temos os pães de açúcar, né? Que são guinaises, né? Guinaises gigantescos, né? Os famosos pães de açúcar, né? Os meias laranjas, como temos no Rio de Janeiro, pão de açúcar no Rio de Janeiro, né? Então nós temos aí as regiões de planaltos, né? Esses terrenos cristalinos erodidos, onde muitas vezes a rocha ela é exposta, né? A vegetação dessas regiões de mares de morro, elas são latifoliadas. Lembre, latifoliada, folhas largas. Por quê? Floresta tropical, a Mata Atlântica, você vai ver isso daí. E que hoje só recobre 5% do nosso país. Antigamente era em todo o litoral, hoje só tem 5%, somente na região sudeste. Né? Então ela foi devastada, né? Ela foi desmatada, ela foi, né, utilizada seu espaço para o homem, né? As coisas humanas. Né? Os solos nessa região aí, dos mares de morro, são solos profundos e de boa fertilidade natural. Aqui estamos um exemplo do que do que é hoje a nossa Mata Atlântica. Olha que absurdo, né? Então, esses de verdinho aqui é o que sobrou do que era tudo isso. E até aqui, ó, Mata Atlântica todo do Ceará vinha, aliás, a Mata Atlântica ele vinha coberta desde o Maranhão para cá, ó. Então era uma área muito, muito, muito florestada, né? Mas infelizmente os seres humanos, né, devastaram
esse aspecto vegetacional do nosso Brasil, e ficou só dos livros de geografia e de história para falar sobre isso. Nos domínios de mar e morro, também encontramos um solo, chamado solo muito bom e fértil, né? O solo massapê. É, principalmente na zona da mata, você vê muito isso no solo massapê. Você sabe que do solo massapê se constrói, mas claro, sua casa. Como assim, professor? Os solos vermelhos no massapê, eles são muito bons para produzir tijolos. Olha aí que legal, telhas. Então, é dele que nós vamos utilizar também, né? Ah, e ele vai ser originado principalmente quem? Do granito, do guinais e às vezes do calcário, né? Então, nós vamos ver muito esse solo muito rico, né? Muito rico em úmido, em humus, né? Muito fértil, né? Então, no Sudeste ocorre a presença de um solo mais argiloso, razoável, né? E de fertilidade, formado somente pela decomposição química de granito, né, em regiões de climas úmidos, denominado salmourão. Isso aqui é mais no sul do Brasil, tá? No sul e sudeste brasileiro você vê muito isso. Olha aí, veja aí, você pode perceber a taxa de desmatamento anual da Mata Atlântica. Olha isso, né? Desde 1985, olha aí, ó. Então veja, é um aumento incrível, né, do desmatamento, né, do desmonte dessa floresta que foi tão importante no nosso país. O outro domínio morfoclimático é o domínio das pradarias. Veja aí, né? Uma coisa bem bonita. Lembra logo quem? As pradarias, lembra logo quem? Rio Grande do Sul. Quem falou lembrou bem, né? As campanhas gaúchas, né? Vocês lembram logo essa figura de quem? Do Rio Grande do Sul, né? Então vocês não esqueçam isso, por favor. Então, o domínio das pradarias, falamos, né? Os pampas gaúchos, que os pampas não é só brasileiro, tá? Por favor, os pampas também tem no Uruguai, na Argentina, nos nossos Los Hermanos. Então, nós não podemos esquecer, no sul do Brasil, né? Numa extensão mais de 45 mil quilômetros a 80 mil quilômetros de extensão. Por quê? Porque não é só no Brasil. Ele vai também para a América do Sul, para especificamente os países do Uruguai e da Argentina. Então, o relevo, composto por planícies, o clima, obviamente, é debaixo da linha do Trópico de Capricórnio, é o clima subtropical. Então, não esquece, domínio das pradarias, os pampas, a vegetação típica dessa região. Nós vamos a mata de araucárias, também nós vamos ver nessa região por aqui também. Nós vamos ver aqui solos arenosos, férteis, rios são de planícies. Nós vamos ver gramas, né, gramais, né, gramados. Vou falar em gramado, pronto. É muito associado a isso, né, que forma imensos campos muito utilizados para a pecuária. Então, é claro que você vai ver aqui o gado de corte, né? A pecuária extensiva, muito visto pelos né, os gaúchos, né? A produção da pecuária, né? O relevo nessas áreas, temos chapadas, né, os chapadões lá, né, do Paraná, no oeste do Paraná, temos a depressão periférica sul-rio-grandense no centro e o planalto sul-rio-grandense a leste, né. O clima, já falei, é um clima subtropical. Olha a baixa amplitude térmica. Sabe o que é isso aqui, gente? É o período de inverno. Isso aqui olha o verão. Chega aqui, olha no verão, meus amores. Aqui no São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, veja aí, no verão, 18 graus Celsius. No inverno, menos 14 graus Celsius, podendo chegar a menos 2 graus Celsius, GA, e ter aquele espetáculo que a gente vê no final do ano, nessas regiões, né, tão frias, né, que mata as pessoas realmente de frio, né. Cair granizo, para vocês terem ideia, é a coisa mais comum, e nevar aqui no sul do Brasil, né? Nós temos isso a coisa mais comum hoje em dia, né? Este ano mesmo já apareceu muitas vezes a neve lá no sul do Brasil, né? A geada muito forte, né? Quem assistiu no começo do ano, né? Chuvas totalmente são regulares, porque é um clima subtropical, obviamente, você vai encontrar o quê? As 4 estações do ano, né? E você tem a massa polar atlântica, né? Que é uma massa fria que também ajuda essa caracterização climática no sul do Brasil. Tá aí os nossos pampas gaúchos, tá aqui nós dois gaúchos, né? Dois gaúchos, né? Então nós não podemos esquecer, né? Aqui é como se formam os areais, né? Algumas áreas, né? Da região dos campos, né? No sul do Brasil, né? Nós temos aí todo um processo de depósitos, né? De areia, né? Os arenosos, os blocos de arenitos, esses daqui. Temos arenitos Botucatu, por exemplo, né? Umas áreas mais, né? Com
um, com bordas mais abruptas, né? Nós temos os arenídeos silificados, né? Por causa da sílica, né? Nessa parte aqui de cima, né? É muito legal, veja que existe a formação de todo um terreno, veja o que era isso aqui, e ele se transforma nisso aqui, ó, futuramente, né? Os campos, né? É a segunda etapa, chamada as ravinas, né? Essas ravinas são esses sulcos que vocês estão vendo aqui sendo formados, né? Aqui ainda está sendo feito, né? Ainda temos uma mata, né? Temos uma mata aqui, e aqui é uma mata, uma área que já está sendo descampada, né? Só ficam esses morros aqui como resquícios do que foi essas áreas, né? Ok, foi na formação aí, Botucatu na era mesozoica, é muito legal isso aqui. E os impactos, né, do homem, né? Criação de gado, sobre o pastoreio, né, o desmate, né, nós temos esses fenômenos também muito vistos, as sorocas, né, esse processo aqui ocorre pela ação humana, né, ao desmatar os campos, eles se tornam desprotegidos os solos recebem então aí ações da natureza, a água vem, lava seus minerais, ele fica obviamente criando essas ravinas, né, criando esses sulcos, né, criando esses buracos aqui que nós chamamos de sorocas ou sorocas, tá? Sofre um processo grande de arenização, como mostrei ali naquela figura anterior, né? Um processo de arenização, né? As queimadas, né? E o avanço da soja e do trigo, né? Formando essas pequenas áreas. Não é deserto ainda, né? Mas vai um dia ser deserto, se nós não cuidarmos, né? Mas esse aí é o papel do homem, né? Infelizmente atingindo a natureza. E, para quase terminar, vamos falar, né, das araucárias. Quem já foi no Rio Grande do Sul já viu essa árvore de perto, né? Nós temos aí a árvore que é invertida, o pessoal gosta de dizer a árvore de araucária ela é invertida. Enquanto que as outras árvores são apontadas para baixo, a araucária é para cima, né? Então você vê que essa árvore, esse tipo de árvore, né, Araucária angustifolia, o nome, Araucária angustifolia brasiliensis, né? Então nós temos aí de copas muito largas, né? As copas delas são muito largas e ela é uma árvore muito alta, né? Então, esse tipo de árvore aqui, é claro, né? Você vai encontrar no sul do Brasil, né, no sul de São Paulo até o norte gaúcho, no Rio Grande do Sul. É uma área que abrange mais de 400.000 quilômetros quadrados. O relevo, ele obviamente é um relevo de planalto, né? O clima subtropical úmido, solos são férteis, solos de terra roxa. Né? Por que terra roxa? Porque é uma terra mais escura. E o que é que causa essa escuridão no solo? É o basalto. Quem não lembra, o basalto é uma rocha magmática, né? Então, o basalto, quando ele é decomposto pelas ações da natureza, ele vai ser associado ali à formação do solo, e os solos recebem a cor mais escura por conta do basalto. Os rios, obviamente, são importantíssimos para a navegação, né, e a geração de eletricidade. A vegetação, quem nunca comeu um pinhão na vida assado, né, uma farofa de pinhão, tá aí de onde eles vêm, né? Nós temos as florestas dos pinhais, que vocês conhecem, como a araucária, ou a mata de araucária, ou a araucária angustifolia brasiliensis, né? Então, é o pinhão, né? O pinhão é o que cai lá de cima, numa espécie, né, de uma cúpula, e você vai tirando pinhão por pinhão, e aí você faz a farofa de pinhão. Tem gente que faz tudo com pinhão, gente. Doce, faz tudo. Tem várias receitas com pinhão. Domínio das araucárias, né? A nossa araucária angustifolia, né, brasiliensis, né? Ela até hoje sofre uma intensa exploração por conta da madeireira, né? Das madeireiras ali ao local do Rio Grande do Sul, no Paraná, de Santa Catarina, vê muito isso daí, tá certo? São folhas finas e alongadas, né? Aciculifoliadas, olha o nome, né? Nós vimos latifoliadas e essa aqui são né? Ser finas, alongadas, né? Culifoliadas, né? E é uma vegetação homogênea, né? Diferente daquela da Amazônia, que é heterogênea, diferente da caatinga, que é heterogênea. E aqui é homogênea, né? Então você vai ver uma caracterização apenas, somente dela.
Então, veja, né, se você observar aqui as nossas matas de araucária, né, onde as chuvas são bem distribuídas o ano todo, as temperaturas médias, olha aí, gente, 18 graus Celsius, meu Deus, eu queria muito morar num negócio desse. É muito bom um tema frio, né, tá aí, uma manhã, um entardecer, né, vendo uma vista dessa, gente, não tem dinheiro que pague, né, aliás, tem, só falta o dinheiro, né. Então, assim, olha aí, oh, meu Deus, vou passar e não quero mais ver não. Nova faixas de transição. Faixas de transição, o nome já está dizendo, que transita entre uma coisa e outra, né? Então, entre essas faixas de transição, não esqueçam, nós temos 3, Mata dos Cocais, temos o Agreste, lembra? O Agreste, uma daquelas 4 sub-regiões do Nordeste, entre a Zona da Mata e o Sertão, está aqui o Agreste, né? Mata dos Cocais, você está vendo quem aqui? Maranhão, uma parte do Piauí, justamente, na Mata dos Cocais, né? Quem conhece doce de buriti? Quem vai comer o bacuri? Quem foi quem vai comer o bacuri lá no Maranhão? Doce de bacuri, sorvete de bacuri, suco de bacuri. Eita, é muito bacuri. Não é bacurinho, viu? Do porquinho, é bacuri. Pelo amor de Deus, não me envergonhe não. E no C nós temos o complexo Pantanal Mato-Grossense, né? Nós temos aí o nosso querido Pantanal. Nas matas de cocais, ou babaçuais, ou coco babaçu, quem gosta, né? É uma área localizada, né, nos babaçuais, ali no Maranhão e Piauí, tá certo? Você vê muito isso daí, principalmente ali ao lado do Analto das Chapadas da Bacia do Parnaíba. E entre estas matas nós temos a espécie mais conhecida, que é a carnaúba. Não esqueça que no carnaúba, inclusive a carnaúba está na bandeira do estado do Ceará. Tá? A carnaúba é um tipo de vegetação que também é oriunda dessas matas de cocais, mas não é a mata de cocais no estado de Ceará, tá? É a carnaúba, que é uma árvore, né, típica dessa região da Caatinga, né, que é muito vista. Então, por isso que essas matas de cocais, elas estão localizadas entre o meio norte, né, e o domínio da Caatinga. Por isso que nós vamos ver, né, esses babaçuais, essas carnaúbas aqui ainda, né, na Caatinga nordestina, né? Então é uma área de transição porque vai ter de ambas as espécies, né, vegetacionais. O nome já está dizendo, transita numa hora de um para o outro. O outro é o agreste, né, localizado entre a zona da mata e o sertão. É lá onde nós vamos ver, né, na zona do agreste, né, inclusive o professor Manuel Corrêa de Andrade, ele considera que é uma quase miniatura do Nordeste, é o agreste, né, que é a área que transita entre a zona da mata e o sertão. Então aqui nós vamos ver espécies vegetacionais de ambas as duas outras sub-regiões nordestinas. Não esquece disso. Então vamos ver matas, matas vamos ter matas, né, palmeiras, cactáceas, gramíneas, que são muito vistas nessas regiões. Tá, e o Pantanal, né, uma região que não tem é só no Brasil, pelo amor de Deus. O Pantanal não é só brasileiro. Ele está tanto nas regiões circundadas aqui com o Paraguai, tá certo? Não esquece, o Pantanal ele também está em regiões aqui situadas em o norte da Argentina com o Paraguai, tá certo? E um pedaço aqui no sul da, do território aqui de Mato Grosso, tá ok? Então, no sul de Mato Grosso, você vai ter no Mato Grosso do Sul, tá? Essa chamada planície pantaneira, né? É uma área muito inundada, tá certo? E aqui também nós vamos encontrar a nossa usina binacional, usina de Itaipu, né? Entre o Paraguai e o Brasil. Não esqueça, então nós temos uma área muito inundada, né? Aqui o pantaneiro, olha o nome, pantaneiro, né? A criação de animais, do gado, né? Então a gente vê muito isso aqui. Tá? Então é uma área que foi recentemente formada no Brasil, né? Se fala geologicamente falando, é uma área cenozoica, né? No período quaternário, é uma área muito recente. E seus terrenos são sedimentares, obviamente, né? Sedimentos. O clima nessa região é tropical, as chuvas vão desde novembro a fevereiro, né? Entre novembro e fevereiro, e o que provoca as inundações. Por isso que essa área é muito inundada, né? Ok? Chaires ou chairés, né? São chamadas as lagoas naquela região lá, muitas
muitos animais gigantescamente falando aí. Quem não gosta de cobra, não ande aí. E jacaré também do Pantanal, não falta não, viu, gente? Estação seca é prolongada, gente, de abril a setembro, provocando questionamento, o nome disso, né? É uma região pantanosa ou embrejosa, né? Então, na sua totalidade. Então, depende do período do ano, se é chuva ou se faz seca, né? Gente, eu vou agradecer a todos vocês pela participação. O assunto sobre domínios morfoclimáticos é de suma importância para todos nós, certo?